Bitcoin hoje sustenta a lateralidade infinita, mas temos várias notícias positivas que podem dar indícios que a reversão está bem próxima, mais próxima do que você imagina. Vamos entender tudo isso, o que isso realmente significa. E afinal, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? E olha só, eu sei que você pode ter problema aí seríssimo de comprar e vender na hora certa, achar o criptoativo, a criptomoeda para você investir, saber qual que tem mais potencial. Eu vou acabar com todas as suas dúvidas dia 16 de junho na Masterclass Lucrando com Criptomoedas, então eu te convido a participar, é de graça, cara. É só você pegar o primeiro link na descrição, entrar, fazer sua inscrição e pronto, rapidinho você já tá garantido e vai aprender muita coisa comigo, tá? Então vamos continuar pro vídeo aqui, mas não deixa essa oportunidade passar. É o seguinte, a gente tem o que tá acontecendo agora. O mercado tá muito parado, a maioria das pessoas já tá de saco cheio, a gente já tá mais de 30 dias no mesmo range do preço, o preço não sai desse ping-pong entre 32 mil dólares e 28 mil. Acontece que nesse meio do caminho a gente está percebendo que o Bitcoin ele está solidificando, não sei se essa palavra pode ser usada aqui, mas a gente está cada vez sustentando suportes e topos, resistências diferentes. O que eu quero dizer com isso? Nessa lateralidade você pode fazer um estudo aprofundado aqui sem problema, você vai perceber que nós temos vários níveis sendo desenvolvidos com o passar do tempo. Primeiro a gente tinha uma resistência que ela acabou sendo furada e agora a de cima que tá valendo, então a lateralidade ela se expandiu, isso é bacana pra gente. Então a nossa base ela já tá deixando de ser aqui e o mercado já tá se sustentando em outra base, então olha só como é que o mercado ele vai moldando e o que a gente vê é que o nosso range de lateralidade ele foi para um nível acima. Isso dá espaço para a gente traçar uma linha de tendência de alta e é isso que a gente vem prestando bastante atenção, porque essa linha de tendência de alta pode estar sustentando um movimento de alta temporário e a gente vai entender por que ela pode falhar em algum momento, tá? A gente está vendo que o mercado está muito apreensivo, isso não é à toa, a gente está tendo simplesmente uma reunião para acontecer do Banco Central Europeu, não é mais o americano. Então a gente tem uma política monetária lá que é diferente, tá? Ela tá com, vamos lá, há 8 anos com taxas de juros negativas, enquanto tá um caos generalizado no planeta com inflação, os caras estão com uma taxa de juros negativa, ajudando cada vez mais a inflação e o preço de tudo disparar. E o que leva o pessoal a pensar assim, caramba, se os Estados Unidos já tá com problema, o mundo todo tá com problema com inflação, o Banco Central americano já começou a aumentar os juros de uma forma um pouco agressiva. Cara, será que o Banco Central Europeu vai fazer a mesma coisa? Vai começar extremamente violento as altas? E essa é a dúvida do pessoal, o que leva o mercado a ficar um pouco... Cara, vamos esperar um pouquinho, tá? Enquanto isso, a gente vai acompanhando o resto das métricas do mercado que a gente não pode ignorar. A gente está de lado? Sim, mas acontece que o mercado de criptomoedas ele é um pouquinho diferente do resto, porque a demanda dele é diferente. A gente tem um mercado muito mais arriscado, consequentemente um mercado que vai te surpreender de formas inimagináveis, tá? E olha só, que legal, a gente tem um range de lateralidade, estamos sendo sustentados por uma linha de tendência de alta e... Cara, você pode ver que a gente tá batendo em muito nessa linha de tendência, tá pertinho para falhar aqui, e quando o mercado fica muito nessa, geralmente ele falha, ele dá um susto no pessoal, vai buscar algum suporte, temos o primeiro candidato nos 29.500 e o segundo candidato nos 28.600, então ele pode vir buscar aqui, pode voltar e buscar a última sombra que nós temos lá atrás, sem problemas, então isso aqui daria pra gente um suporte para o preço cair, buscar um suporte, formar um fundo e daí, quem sabe, disparar. Então pode ser aqui, também pode ser ali. Agora, perder isso já é um cenário um pouco mais caótico, vai depender tanto dessa política monetária, tanto do Banco Central Europeu quanto o americano. Então a gente vai seguir assistindo e acompanhando essa novela. Mas o que fortalece cada vez mais a o discurso de falar que o Bitcoin ele pode agir de forma diferente é a demanda pelo ativo. A gente sabe que agora ninguém tem interesse em Bitcoin, ninguém quer ganhar dinheiro porque o mercado só cai. Só que é agora que a galera tem que se ligar, porque agora é a hora que você ganha dinheiro e faz dinheiro, ninguém percebe isso, tá todo mundo saindo fora. E infelizmente é uma escolha deles, tá? Aí enquanto você tá aqui eu te dou os parabéns e eu já quero o seu like, tá? Não custa nada e você me ajuda muito. Então, olha só, a gente tem aqui o quê? Em rosa o preço do Bitcoin, em azul, o supply líquido seria a quantidade de Bitcoin circulante
que não está circulando mais. Então, o que acontece? Se essa métrica azul ela sobe muito, significa que tem muito Bitcoin que não está em circulação. Então, você quer comprar aquele Bitcoin? Ele não está em circulação. Ele está na carteira de alguém que está só segurando. Para quê? Bom, quem sabe para lucrar no futuro, fazer um lucro futuro aí. Enquanto isso, a gente tem uma divergência. O preço do Bitcoin está caindo enquanto o supply líquido só aumenta. Então, cara, isso que isso mostra pra gente, afinal? Que quanto mais a gente vai empurrando queda, o supply líquido vai aumentando. Em alguma hora a gente vai ter o famoso choque de oferta, que seria, cara, todo mundo quer comprar Bitcoin. Só que a maioria do Bitcoin não está em circulação, então eles vão ter que se virar lá, aumentar o preço, oferta e demanda. Então, cara, vai ser uma briga para quem vai comprar Bitcoin. Isso faz o preço valorizar. Consequentemente, isso dá o gatilho para a gente ir para a nossa bull run, tá? Então, sim, isso está cada vez mais perto. Eu já falei para vocês que, ciclicamente falando, fazendo um estudo completo de ciclos, a gente tem dados que mostram que a gente está chegando bem perto da formação de um fundo macro no Bitcoin para a gente iniciar uma nova bull run, tá? Enquanto isso, a gente tem outro dado que favorece esse que a gente viu do supply líquido, que seria a dormência do Bitcoin, seria a quantidade de Bitcoin que está totalmente parada, simplesmente largada de mão durante X dias. E cara, essa métrica ela acabou de atingir a mínima histórica, tá? Pelo menos até 2012, de 2012 até agora. Então, olha só, né? Toda vez que o Bitcoin bate nessa métrica, ele inicia pelo menos uma bull run ou um início de uma bull run. O que seria o início de uma bull run? Seria basicamente uma lateralidade, o preço consolida e depois inicia a pernada para cima. Então, se você não está entendendo nada, olha só como é que isso é simples. O mercado adora formar um fundo, quem sabe esse não seja o fundo, a gente não sabe, mas tá para ser um belo candidato. E com isso, o mercado pode fazer o quê, tá? Subir, recuperar, andar de lado, ficar nesse range aqui sem problema nenhum, 30, 37, 40, 50 mil dólares sem problema, e depois ele inicia uma bull run fazendo o quê? Partindo para cima, tá? Então, pode não acontecer direto como todo mundo acha, assim, não vai acontecer, tá? Vai ser um negócio mais lateral, assim como os ciclos sempre são assim. Mas sempre tem a pior hora possível. Sempre tem um momento de mais dor do mercado. Então, essa pode ser essa hora. A hora que o mercado está esticando tanto para queda, acabando com as esperanças de todo mundo. E é aqui que o jogo costuma virar e formar um fundo e deixar isso para trás da história e começar a iniciar um novo ciclo, deixando essa queda de lado, iniciando mais esperança para o mercado, tá? E aí o sentimento vai se consolidando aos poucos até que a gente, dispara para cima. Então, isso tudo tá mostrando pra gente que tá tudo maravilhoso, a gente tem vários dados que estão confluindo com o que, cara? Com alta. Tem muita coisa que tá confluindo que a gente tá realmente esticadaço para baixo. A gente já vem falando sobre o pullback e, cara, ele não falha, ele vai aparecer em alguma hora. E a gente tá com tanta influência externa do Banco Central Americano, os juros, os caramba, que não tem pra onde correr, o mercado vai ficar seguindo essa linha. E o mais legal que a gente tá vendo agora é o que, tá? A dominância hoje, ela tá caindo 1%. E o que isso mostra, afinal? Significa pra gente que ela bateu num ponto importante, ela bateu na resistência dos 48% praticamente. A próxima resistência vai ser na casa dos 49%. Então a gente tem entre 48 e 49 uma distância de 1% entre uma dominância e outra. Isso mostra pra gente que se a gente bateu agora nos 48 e já tá retornando aqui, se a gente tiver uma continuidade disso, cara, a gente pode começar a ver as altcoins ganharem um pouquinho mais de espaço frente ao Bitcoin, mas tenha cuidado porque isso pode significar tanto alta quanto baixa, tá? A dominância ela é volátil em qualquer movimento do Bitcoin, seja alta ou baixa, as altcoins vão ter um movimento ou seguindo a linha ou indo na direção contrária, tá? Agora, hoje o Bitcoin está caindo aqui 3% quase. Vocês conhecem o mercado, já esperariam que as altcoins derretessem 4, 5, 6% com essa métrica. Mas não, as altcoins estão segurando muito bem. Então isso fortalece que o cenário, apesar de ser um pouquinho caótico, tá? A gente está tendo uma quedinha, as altcoins estão segurando muito bem. Isso é bom. A gente quer começar a ter alguns sinais, mas não está nada garantido. Já venho falar para vocês que enquanto a gente estiver nessa lateralidade, suspeitem de tudo, tá? Então, a gente tá criando uma linha de tendência de alta aqui, estamos. Cara, eu devo seguir isso fielmente? Não, toma cuidado, porque a gente já falou várias vezes, o long short ratio tá uma loucura, a gente tá tendo uma briga gigantesca no mercado para quem vai conquistar espaço, quem vai fazer armadilha em quem. Então, a gente tá sendo manipulado agora e lateralidade é a prova viva disso. Basta você
entender isso, fazer um gerenciamento de risco avançado para a situação, e aí você consegue lucrar com isso tudo. Enquanto o Open Interest, né, a quantidade de contratos abertos no mercado, tá em 80 mil bitcoins, a gente saiu de 95 para 80 e, cara, tá andando de lado, ninguém tá fazendo nada, e a justificativa disso é o Banco Central Europeu, que se desse lado aqui a gente tem o Banco Central Americano já aumentando as taxas, imagina no Banco Europeu, com certeza o temor sobre uma recessão pode começar a espalhar para o outro lado do planeta, tá? Então a gente vai ficar totalmente esperto, mas isso aí de forma alguma vai matar o Bitcoin de certa forma. A gente tem um ativo extremamente valioso, ele ainda está funcionando, as redes estão funcionando, tá tudo a pleno vapor, e o que a gente está vendo é só o preço. Enquanto isso a gente tem pessoas que estão cada vez mais segurando as suas moedas porque, cara, o pessoal tá ficando esperto, tá? A gente tá vendo queda, só que agora que o mercado tá de lado, a gente só tá subindo nessa métrica. Isso mostra pra gente que o mercado tá amadurecendo, pelo menos as pessoas já estão se ligando que isso aqui vai muito além de um mercado especulativo, vai a partir do nível de uma tecnologia avançada pro mundo, tá? Pro futuro, que os seus filhos, você vai vivenciar ainda, tá? Então, cara, isso é tão sensacional, porque é nesse momento que você tem que pensar diferente da galera. Você tem que ter um pensamento completamente disruptivo de qualquer coisa que eles falam aí. Tá todo mundo chorando com queda, você tá de saco cheio, você tá irritado com o mercado. Cara, você tá fazendo errado, tá? O mercado ele vai te sugar, ele vai querer fazer você desistir. Basta você ceder ou não. Vai falar assim, não, eu vou esperar isso aqui, eu vou ficar fora do mercado, eu vou esperar um sinal melhor. Mas, olhando esse contexto, eu sei que é chato, eu sei que desanima, mas é aqui que mora a oportunidade, tá? E, cara, que oportunidade é essa? A gente tá vendo que o mercado ele tá simplesmente fazendo um suspense imenso, testando essa linha de tendência de alta. E eu já falei pra vocês, a chance de a gente cair, formar um fundo bem devagarzinho, pra depois subir, formar outro fundo macro, cara, isso aqui tá em pauta totalmente, porque a gente pode voltar um pouquinho no tempo, 2021, e você vai ver que a história se repete muito facilmente. A gente sempre tem uma queda, forma o primeiro fundo, lateralidade, perde o fundo e vai morrendo devagarzinho, pum, depois vira para cima. Então a gente vai chegar no limite dessa lateralidade, a gente está vendo que o mercado ele está tentando de certa forma mudar a forma, a estrutura dessa lateralidade, toda hora formando resistências acima, e agora a nossa resistência está em 31.500 dólares, mas lembrando, tá? A gente defender os 30 mil dólares é essencial, porque olha só que bacana, né? Se a gente usar o volume aqui, vou no gráfico de 4 horas para vocês enxergarem melhor, é o seguinte, se você pegar aqui o perfil de volume e traçar nessa lateralidade toda, você vai ver um volume concentrado em uma região que é a nossa POC, tá? Essa linha vermelha que bate ali nos 29.500 dólares, o que é, né? Cara, é esse fundo, então o mercado ele tá defendendo, ele tem um interesse ali para defender em 29.500, que se ele perder, pode gerar um pouquinho de medo, pode gerar um efeito cascata, que todo mundo vai ficar cagado de medo, perdeu ali o POC, pô, agora a lateralidade vai romper para baixo, e aí que o mercado adora brincar. Então qualquer rompimento que a gente tiver fora dessa lateralidade pode ser uma armadilha, até que a gente confirme uma reversão dessa tendência e acabe isso aqui de uma vez. O que seria essa reversão? Bom, ele vai pegar algum suporte, alguma resistência, vai romper, voltar, confirmar e partir para baixo, ou se for para cima, ele vai romper, confirmar e partir para cima. A gente precisa desse movimento para a gente falar assim, pô, agora o mercado vai pegar um pouquinho de ar, o volume vai começar a aumentar, a gente vai ter uma mudança de comportamento e essa chatice no mercado vai ficar para trás. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho e não simplesmente largar o mercado, tá? Não façam isso. Essa é a melhor hora para você estudar, não é à toa que dia 16, fica ligado, tá? Se inscreve aí, lá embaixo, primeiro link da descrição, você faz seu cadastro para nossa aula, que cara, eu vou sanar todas as suas dúvidas e é o momento perfeito para você aprender, porque agora é que os milionários, os ricos são construídos, tá? Quem compra lá embaixo, colhe depois no futuro, só pensa nisso e deixa comigo que o resto eu faço, tá? Tamo junto, forte abraço, amanhã é nóis e boa noite.